Teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está, seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ter surpreso quanto Deus já fez. No anterior, 328, hein? Começa que uma se revolta, as sombras nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, me leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me correm, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim.
Use forte todo
baby, let's my people go. Quer dizer, Faraó, Faraó, deixe o meu povo ir. É inglês, mas as crianças sabem muito melhor que eu. Então, vamos adorar o Senhor com alegria. A coreografia é assim, ó. A Natália faz uma boca. Fero furou. Oh baby, let's not people go. Não é isso? Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora, meu Deus é um Deus grandão. É bem facinho a música. Meu Deus, vamos lá, Fernanda. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Só isso a música, ok? Vamos lá.
universo, do que nós podemos pensar, né? Então vamos continuar adorando o Senhor. Nosso Jesus é muito bom, né? O nosso Jesus é muito bom, então podemos adorar o Senhor.
Apresentar a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas que entraram para a Tua casa nessa noite, Senhor. Venho te agradecer o sustento que o Senhor tem concedido à Tua casa e venho pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria ao dirigente da Tua casa para que ele saiba administrar esses recursos para a honra e glória do Teu nome. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes e também a Tua bênção sobre aqueles que não puderam contribuir na Tua casa. Te pedindo que o Senhor venha abrir a janela dos céus, suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, a Luísa perguntou para mim ali, o grupo de louvor não vai cantar nenhuma música não, antes da palavra? Eu pensei comigo, eu falei para ela não, e pensei comigo no coração, não falei para ela, né? Eu não quero estragar o que as crianças já fizeram aqui nessa noite, né? Não quero estragar o que as crianças já fizeram aqui nessa noite, até porque a Bíblia fala que é dos pequeninos que Deus suscita o perfeito louvor, e glória a Deus por aquilo que ouvimos. Quem dera nós tivéssemos essa espontaneidade, como a Évila bem falou aqui sobre a espontaneidade, quem dera nós tivéssemos essa espontaneidade para louvar ao Senhor, e não fôssemos tão engessados, tão travados para louvar ao Senhor, né? Louvássemos ao Senhor como eles fazem aqui, absolutamente, espontaneamente, sem nenhum problema, fazem acima de tudo, na sua idade, na sua compreensão, na sua própria visão de mundo, fazem isso absolutamente, espontaneamente. Amém? Eu quero convidá-los nessa noite, meus amados irmãos, a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, eu quero ler a partir do verso número 34 até o verso número 38. Meus irmãos, eu meditei nesse texto numa escola bíblica dominical, quando as senhoras estavam, as mulheres estavam para um retiro, não só as senhoras, mas as senhoras, as mulheres, as jovens mulheres também, as moças estavam para um retiro. Eu meditei aqui com os irmãos que vieram à igreja no domingo de manhã, meditei no grupo familiar também,
E Deus tem me incomodado bastante com esse texto. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas é um texto que nós precisamos pensar como igreja nesse texto, na nossa vida cristã. E nesses dias eu entendo que se faz necessário repensar até a nossa vida cristã a partir desse texto, porque aqui está uma proposta do Senhor Jesus para a vida da sua igreja, para a vida, melhor dizendo, das pessoas, tanto da multidão quanto dos discípulos, com relação à vida que eles devem viver, a vida que é para ser vivida, para ser denominada verdadeiramente como vida cristã. Então eu quero meditar nesses versículos com os irmãos nessa noite. Marcos 8, 34 a 38. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos, exaltamos ao Teu precioso e eterno nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. O Senhor é o Deus de toda graça, de toda bondade, de todo favor, de toda misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas, de toda graça que tem nos provido a salvação bendita na qual nós temos tido no Senhor a esperança da vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor seja bondoso com a nossa vida uma vez mais nessa noite, e para a glória do Senhor, fale ao nosso coração. Desperte a nossa vida diante da Tua presença, para que nós possamos enxergar de uma forma muito clara os Teus desígnios para a nossa vida, o Teu projeto, o Teu propósito para nós, a fim de que a nossa vida na Tua presença seja vivida acima de tudo, para a Tua glória, Senhor. Nós suplicamos nessa noite, diante da Tua presença, a Tua bênção, o Teu favor, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, quando nós chegamos, especialmente nesse ponto aqui, quando nós olhamos aqui para o contexto, Jesus havia feito algumas curas, alguns milagres e algumas realizações sobrenaturais para a época, ele estava realizando, e como consequência disso, muitas pessoas estavam seguindo Jesus caminho afora. Muitas pessoas estavam caminhando com Jesus por onde ele ia. E digamos que aqui o Senhor Jesus, ele nessa caminhada, ele como que interrompe a caminhada, como que dá uma parada naquela perspectiva que está sendo vivida, ou da forma como as coisas estão se desenvolvendo e acontecendo. E o Senhor Jesus, ele faz aqui o que nós podemos ver pela palavra, ele faz uma convocação. O Senhor Jesus convoca para junto dele tanto a multidão quanto os discípulos. Uma coisa interessante que nós notamos logo no princípio desse texto é que a convocação é feita tanto à multidão quanto aos discípulos. O que significa para nós que uma coisa é a multidão, um conjunto de pessoas é a multidão, e o outro conjunto de pessoas são os discípulos. Uma coisa é a multidão, outra coisa são os discípulos. E é uma grande diferença realmente, porque o Senhor Jesus, vendo aquela multidão, ele não pode deixar de dizer a ela quais são os desígnios de Deus para a vida do homem. Ele então demonstra para eles que ele não veio somente para curar. O Senhor Jesus não veio somente para multiplicar pães e alimentar a multidão,
O Senhor Jesus não veio simplesmente para resolver os problemas existenciais do homem, ou para resolver os problemas físicos do homem, ou para resolver os problemas financeiros dos homens. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus veio para resolver um problema muito sério que existe em todo homem. Não há ninguém que não tenha esse problema. Esse problema se chama pecado. Essa enfermidade espiritual no homem se chama pecado. Então, para que a multidão não corra o risco de estar seguindo Jesus de forma inapropriada ou sem entendimento, ele convoca também a multidão. Teoricamente, a gente pode pensar por que Jesus não chama somente os seus discípulos para ensiná-los, como em muitas vezes ele fez, ou como às vezes ele proferiu algumas parábolas para que somente os seus discípulos entendessem e a multidão ficasse sem compreender o que ele queria dizer. A parábola do semeador, por exemplo, foi desse jeito. O Senhor Jesus proferiu a parábola e ninguém entendeu. E os seus discípulos também não entenderam. Quando estavam em particular com ele, eles perguntaram para ele, o que quer dizer a parábola? Aí ele falou assim, olha, o Senhor Jesus explica, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora não. Ou aqueles que estão seguindo a Jesus meramente pela curiosidade ou por seus interesses pessoais. A eles não é dado conhecer os mistérios do reino. E se fala por parábolas para eles, exatamente para isso. Para que eles vendo, eles não enxerguem. Ouvindo, eles não entendam. Para que eles não se convertam e sejam salvos. É isso que o Senhor Jesus diz. Se você ler lá aqui em Marcos, no capítulo 4, o Senhor Jesus vai dizer exatamente essas palavras. Então, aqui ele faz uma convocação, então, e nessa convocação estão a multidão e os discípulos. Eu queria pensar em cada um deles. Primeiro, a multidão, quem é a multidão? A multidão é exatamente isso, o que eu já disse em algumas palavras aqui, são aqueles que seguem a Jesus pelo caminho, mas eles não estão seguindo a Jesus por quem Jesus é, mas eles estão seguindo Jesus pelo que ele pode fazer pela vida deles. Prova disso, quando nós abrimos no Evangelho de João, capítulo de número 6, Jesus acabara de multiplicar os pães e os peixes para a multidão. Eles tinham acabado de comer e de se fartar com a provisão de Jesus. E aí Jesus atravessou o mar, foi para o outro lado, e aí eles saíram em busca de Jesus. E toda vez que o homem sai em busca de Jesus, ou sai em busca de Deus, geralmente o homem não tem coisa boa no coração não, quando o homem sai em busca de Deus, porque a história bíblica é um Deus que busca o homem, que constantemente faz o que Adão fez no Éden, se esconde dele. Então a história bíblica é a história de Deus em busca do homem, e não do homem em busca de Deus. E então, quando ele sai em busca de Deus, geralmente isso acontece, na nossa nação está acontecendo, em grande escala, as pessoas estão em busca de Deus. Não se pode dizer que elas não estão em busca de Deus, mas elas estão em busca de Deus porque elas têm coisas para apresentar diante de Deus, que elas querem que Deus resolva para elas, que elas querem que Deus faça por elas. Elas querem, acima de tudo, um Deus que lhes faça bem, um Deus que lhes dê a provisão necessária, assim como a multidão em João, no capítulo 6. E aí, quando eles atravessam e finalmente encontram Jesus, eles chegam diante de Jesus e dizem, olha, Senhor, nós procuramos o Senhor a noite toda, e não encontramos o Senhor. E o Senhor Jesus não acode a tais palavras, mas Jesus diz assim a eles, vocês me procuram, não porque vocês viram sinais, mas vocês me procuram por causa dos pães. E veja bem, quando Jesus disse isso é muito importante, especialmente por se tratar do Evangelho de João. Porque a multiplicação dos pães em si é um sinal. E por que Jesus está dizendo, vocês não me procuram porque vocês viram sinais? Acima de tudo, Jesus está mostrando para eles que a motivação deles ao procurá-lo não é porque eles viram aquilo que demonstra para eles quem ele é. Por quê? Porque João, lá no seu evangelho, no capítulo 20, verso número 30 e 31, ele demonstra para nós o porquê ele escreveu os sinais. Porque quando você lê o evangelho de João, ele é distinto. Ele não tem o tanto de milagres, por exemplo, tem o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Ele tem sete sinais colocados lá propositadamente. Ele diz no verso 30 e 31 do capítulo 20, por que aqueles sinais estão lá. Ele diz assim, olha,
Jesus fez muitos outros sinais que não estão relatados nesse livro. Mas os que aqui estão relatados têm um propósito. É para quê? É para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham a vida eterna. Então, o propósito dos sinais de Jesus não era demonstrar que ele tinha poder para curar, porque qualquer pessoa que se aproxima de Jesus ou que está na igreja sabe que Jesus tem poder para curar, sabe que Jesus tem poder para abençoar, para fazer o impossível, qualquer coisa que ele queira. Mas esse não é o motivo pelo qual Jesus faz sinais. Não é para que haja fé que ele pode fazer alguma coisa, mas acima de tudo, os sinais que João relata no seu evangelho, é para que seja crido que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo e através dele há salvação para as pessoas. Então por isso Jesus diz, olha, vocês me procuram, não porque vocês viram sinais, ou porque vocês compreenderam a mensagem do evangelho, que eu sou o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação de vocês. Tanto que na continuação do discurso ele vai dizer, eu sou o pão que desce do céu. Se você não se alimentar de mim, você não terá vida eterna. Ou seja, Jesus não está falando da ceia, esse texto não tem nada a ver com a ceia. O que Jesus está dizendo é que ele é o alimento para a vida eterna. Quem não se alimenta dele, jamais verá a eternidade com ele. Ele é a provisão da vida eterna. E Jesus então diz, eu sou o pão da vida, nesse mesmo texto do capítulo 6. E sabe o que acontece diante do discurso de Jesus? Alguns discípulos dizem para ele, alguns discípulos não, algumas pessoas da multidão, pretensos discípulos que estavam seguindo a Jesus, dizem, dura esse discurso, quem é que pode suportá-lo? Começam a questionar o ministério de Jesus. E por fim, se apartam de Jesus. E Jesus, então, depois que essa multidão se aparta dele, ele pega e foca os discípulos e diz para eles assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Vocês não querem pegar carona com a multidão e ir embora também? Aí Pedro se levanta e diz uma coisa interessante. Ou seja, eu entendo que, mesmo com toda a deficiência de Pedro, toda a sua limitação, uma hora acertando em cheio, outra hora errando longe, mas ainda assim ele diz uma coisa preciosa que só pode vir através dessa revelação que os sinais trazem da pessoa maravilhosa de Jesus. Ele diz assim, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós podemos nos encaminhar? Qual é o outro? Qual é a outra expectativa que nós podemos ter além do Senhor? Então Pedro não está seguindo a Jesus por causa dos milagres. Pedro não está seguindo a Jesus porque ele pode lhe fazer bem. Pedro está seguindo a Jesus porque só ele tem a palavra da vida eterna. Veja bem, a multidão não segue a Jesus porque só ele tem a palavra da vida eterna. A multidão segue a Jesus porque Jesus lhe faz bem. Porque Jesus faz milagres, porque Jesus cura, porque Jesus prospera, porque Jesus pode fazer uma série de coisas na vida delas. Meus irmãos, quando eu faço uma leitura da Bíblia, eu vejo que as gerações que mais experimentaram esse agir de Deus sobrenatural foram as piores gerações no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Quando você olha o povo no deserto, não tem povo na Bíblia que experimentou mais milagres e mais prodígios e mais feitos incríveis de Jesus do que aquele povo no deserto. Olha, eles começaram pelas pragas no Egito, pela forma como Deus tirou eles do Egito. Depois eles viram, imagina você, o que os filmes hoje tentam reproduzir, 2 paredes de água se formando, uma de um lado, outra do outro, e eles passando no meio delas a pé enxuto. Depois, do outro lado, eles viram Deus fazer descer do céu um maná que os alimentava constantemente. Olha, todos os dias, diariamente, eles viram uma coluna de fogo que caminhava junto com eles, iluminava a noite para eles, e uma nuvem que encobria o sol para que eles pudessem caminhar e não serem molestados pelo sol. Eles viram água brotar da rocha. Eles viram Deus enviar as codornizes quando eles tinham fome. E essa geração foi talvez a pior geração do povo de Deus que houve sobre a face da terra.
porque dessa geração nenhum entrou na terra prometida. Eles viram coisas miraculosas, eles viram sinais, prodígios e maravilhas, mas eles nunca se voltaram para Deus de todo o seu coração. Eles nunca caminharam naquele deserto com Deus verdadeiramente. Eles só queriam um Deus que livrasse eles das fadigas do Egito. Eles só queriam um Deus que libertasse a vida deles da vida difícil, serviçal, a qual eles eram submetidos no Egito. Eles não queriam caminhar com Deus no deserto, porque quando Deus os tirou do Egito para caminhar com Ele no deserto, eles não quiseram prestar culto a Ele. Eles desejaram sim construir lá a imagem de Deus, um bezerro de ouro, para poder se prostrar diante daquele negócio e poder se entregar à orgia, à farra, à imundícia sexual. É isso que eles quiseram. Sinais, nesse sentido, não é sinal de nada. O que é preciso é, por exemplo, a atitude que houve em Caleb e Josué, que ouviram a palavra de Deus nos lábios de Moisés, que atentaram para a palavra de Deus, e foram os únicos dois daquela geração que entraram na terra prometida. Os únicos dois que entraram na terra prometida. Porque a vida deles não estava alicerçada em desejos pessoais, numa perspectiva pessoal de andar com Deus, mas acima de tudo, a vida deles era para a glória de Deus, era para servir a Deus, é para andar com Deus segundo a vontade de Deus. Então, a multidão não caminha com Deus para a glória de Deus, pensando em se sujeitar a Deus, mas a multidão caminha com Deus pensando sempre naquilo que Deus vai fazer por eles, sempre querendo mais de Deus, sempre buscando alguma coisa de Deus para si mesmo, mas a multidão nunca se dispõe a seguir Jesus verdadeiramente pelo caminho. Ao contrário do discípulo. O discípulo também é convocado aqui, e a ele também é dito as palavras que são ditas aqui. O discípulo é aquele que segue Jesus verdadeiramente, é aquele que tem aprendido com o mestre, é aquele que tem percebido os propósitos de Deus através da vida do mestre, aquele que tem percebido que a vida do mestre não é uma vida de glória sobre a face da terra, mas é uma vida de dores, é uma vida de sofrimento, é uma vida de perseguição, é uma vida de desprezo, é uma vida de rejeição, é uma vida de humilhação. Sabe que a vida do mestre é essa, mas apesar disso tudo, como Pedro disse quando a multidão foi embora, só ele, só o mestre, só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, ou tem a palavra da vida eterna. Mas ele quer seguir Jesus a si mesmo, mesmo sendo frágil, mesmo sendo limitado, mesmo sendo pecador, mesmo posteriormente negando a Jesus, se arrependendo depois, mas ele quer continuar com ele. Ele sabe que não há salvação em nenhum outro, ele sabe que ele é o Deus da sua vida, ele sabe que ele precisa segui-lo, e Pedro faz essa declaração: o nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro é um dos únicos que fazem esse tipo de declaração no Novo Testamento. Ele diz: olha, o nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele está seguindo, ele sabe qual é a caminhada proposta para a sua vida, uma vez que ele é discípulo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, que viveu uma vida para a glória, para a pompa, para a circunstância, para ser reconhecido, quando ele conheceu Jesus, ele imediatamente ficou sabendo qual seria a sua vida como discípulo dele. Ele sabia que a sua vida seria uma vida de dores, que a sua vida seria uma vida de perseguição, uma vida de açoites, uma vida de sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. Mas ainda assim ele abraçou essa vida. E quando nós lemos o apóstolo Paulo falar em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: olha, eu quero participar sim da salvação, mas eu não quero só a glória, eu quero as dores, eu quero o sofrimento, eu quero o que resta das aflições de Cristo na minha própria vida. Esse homem quer seguir a Jesus verdadeiramente, não importa as circunstâncias. Porque seguir a Jesus é uma coisa ultra circunstancial. Hoje as coisas podem ir muito bem, amanhã o mar pode se revoltar e as coisas podem andar humanamente falando para trás, mas não importa, Ele é o grande bem da nossa vida, Ele é o grande valor que nós temos, Ele é realmente a grande beleza, a grande riqueza da nossa vida. E o discípulo sabe disso.
O discípulo sabe que seguir a Jesus pode implicar, às vezes, em grandes perdas. Se fosse assim, o Senhor Jesus, então, não diria para a multidão e para os discípulos: se alguém quer vir após mim. Veja bem que é um convite que precisa ser pensado. O Senhor Jesus, certa vez ensinando, falou sobre um homem que ia para seguir a Ele, para viver uma vida cristã, para viver uma vida com Ele, uma vida para a glória de Deus. Ele exemplificou, ilustrou isso com uma parábola, dizendo assim: certo homem começou a edificar uma casa. Mas o prudente construtor, como é que ele edifica essa casa? Primeiro ele para, ele senta, ele faz as contas, ele vê se vai ser possível chegar ao fim da obra, se ele vai conseguir concluir a obra, para que ele não pare com ela no meio do caminho e as pessoas passem e a sua vida sirva de motejo para as outras pessoas. A sua vida seja motivo, a sua construção seja motivo de piada para os outros, para eles tirarem sarro com ele. Ele disse: olha, só que Jesus não estava falando sobre construção propriamente dito. Jesus estava falando de onde nós edificamos a nossa vida. E se nós vamos então caminhar com Ele, nós precisamos sentar como prudentes construtores para ver se nós vamos conseguir chegar até o fim. Se nós vamos perseverar até o fim. Se a nossa caminhada é possível chegar até o seu destino final. E o destino final é a glória. Amém? Então, o Senhor Jesus nos convida a fazer isso. E aqui Ele está dizendo para a multidão e para os discípulos: se alguém quer vir após mim. Ninguém é obrigado a ser discípulo do Senhor Jesus. Ninguém é obrigado a caminhar com Jesus. Ninguém deve seguir a Jesus constrangido por alguém. Ninguém deve seguir a Jesus porque vê o outro seguir, acha bonito e quer seguir também. De jeito nenhum. Ninguém deve seguir a Jesus pensando que seguir a Jesus é uma coisa, como hoje, dizer que é evangélico, dá um certo status. Ninguém deve seguir a Jesus com qualquer motivação, com qualquer outra motivação, a não ser a motivação de se submeter absolutamente ao seu senhorio na sua vida. A única motivação que se quer verdadeiramente de quem quer seguir a Jesus é a motivação de viver uma vida sob o senhorio do Senhor Jesus. A vida submetida aos planos, aos projetos e aos propósitos dele para a nossa vida. E nós bem sabemos que para isso é impossível conciliar a nossa agenda com a dele, os nossos planos com os dele, os nossos sonhos com os projetos dele, as nossas vontades com a vontade dele. E como isso é impossível, a primeira coisa que Jesus diz é a seguinte: você quer vir após mim? Você decidiu por isso? Você resolveu caminhar comigo? Você decidiu pela vida cristã e viver essa vida? Primeira coisa, negue a si mesmo. Se tem uma coisa que você não pode levar na caminhada com Jesus, é o ego. Não tem lugar para ele. Não tem lugar para o eu. Não tem lugar para o meu plano. Não tem lugar para o meu projeto. Olha, pode parecer meio até impositivo eu dizer isso nessa noite, mas não é. O Senhor Jesus é quem está dizendo: se você quer vir após mim, se você quer ser meu discípulo, se você quer entrar na vida de discipulado, você vai ter que repensar a sua agenda. Você vai ter que repensar a sua vida. Você vai ter que repensar os lugares que você frequenta. Você vai ter que repensar o lugar, às vezes, até mesmo que você trabalha. Você vai ter que repensar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, se você quer seguir a Jesus pelo caminho. Porque pode ser que Ele queira interferir na sua vida e arrancar de você talvez a coisa que você mais ame na sua vida para que você possa segui-lo. Nesse ponto eu sei por experiência própria, porque para estar aqui hoje e ser pastor, eu tive que abrir mão do maior sonho que eu tinha na minha vida, que era ser jogador de futebol profissional. Minha família que está aqui, que me conhece, sabe que eu cresci praticamente dormindo com a bola na cama, acordando falando em bola, vivendo falando em bola. Tudo para mim era futebol. Eu amava, era o meu sonho, como muitos garotos no Brasil.
Talvez eu nem chegasse a ser um jogador de futebol profissional, embora alguns tenham dito que eu até poderia ter sido jogador de futebol. Mas esse era o meu sonho. Eu tinha vivido a minha vida para isso. Eu estava trabalhando duro para isso, eu estava treinando forte para isso. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava no auge da minha forma física, eu estava como eu nunca tinha estado na minha vida, jogando e fisicamente, e mentalmente, tudo estava funcionando redondinho. Até que no mês de abril, no dia 1º de abril de 1991, eu estava com 19 anos de idade, o Senhor Jesus me encontrou. E o Senhor Jesus alcançou a minha vida, Ele transformou a minha vida. E logo que eu conheci o Senhor Jesus, no dia 1º de abril de 1991, eu comecei a orar. Eu comecei a orar muito, eu me envolvi com as amizades que gostavam de orar, gostavam de passar madrugadas orando. A gente passou muitas ali no Morro da Capoava, em vigílias, em oração, e orávamos, e orávamos, e orávamos. E aí Deus começou a falar comigo sobre um tal de ministério, e sobre um tal de ministério da palavra. O que naquela época confrontou muito o meu sonho, o meu grande desejo, aquilo pelo que eu tinha vivido, eu tinha dado a minha vida até aquele momento ali. E com 19 anos de idade eu entendi claramente, porque eu orei e Deus deixou muito claro para mim, que para fazer a vontade dEle, para segui-lo no caminho, eu teria que abrir mão do grande sonho da minha vida, ainda com 19 anos de idade. Eu era muito novo, eu sonhava com isso, eu dormia, acordava, eu sonhava com isso literalmente. Eu não estou dizendo que eu sonhava só, mas aí o Senhor Jesus me mostrou que Ele tinha outro plano na minha vida. Naquele momento da minha vida foi muito difícil, mas eu entendi uma coisa: aquele era o propósito do Senhor da minha vida. Ele havia transformado a minha vida no dia 1º de abril. A minha vida era uma vida de pecado, uma vida de trabalho para o meu pai e para minha mãe. Converse com eles, eles vão dizer para vocês qual era a minha vida. Quantos sofreram por minha causa? Minha vida era uma vida de pecado, uma vida de devassidão moral, uma vida encharcada com pecado. Mas o Senhor Jesus, no dia 1º de abril, me fez sentir um alívio de toda aquela carga que eu carregava por toda a minha vida. Arrancou de mim o medo, arrancou de mim a dor, arrancou de mim o sofrimento, arrancou de mim o pecado que causava todas essas coisas na minha vida. Ele transformou a minha vida naquele dia. Eu sabia o bem que Ele havia feito à minha alma, como Ele havia transformado a minha vida. E mesmo que aquilo fosse muito precioso para mim, mesmo que eu amasse demais aquilo, não era demais deixar aquilo por causa daquele que tudo havia feito pela minha vida. Não era demais abrir mão de uma coisa que é tão efêmera, tão passageira, por aquele que é eterno, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que havia feito todo o bem à minha alma. Valia a pena deixar tudo por causa dele, valia a pena abrir mão por causa dele. E ainda muito novo, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu fui capaz de deixar aquilo que eu mais amava na minha vida. Mas então, muito novo ainda, eu aprendi o que esse texto significa. Muito novo ainda, eu aprendi o que esse texto significa. Caminhar com Jesus não significa que a vida vai sair exatamente do jeito que a gente quer, que as coisas vão acontecer segundo o planejado, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós projetamos. Mas significa que caminhar com Jesus, Ele vai ser o Senhor da nossa vida. E o que Ele quiser colocar na nossa vida, Ele vai colocar. Mas o que Ele quiser tirar da nossa vida, Ele vai tirar. Porque Ele agora é o Senhor da nossa vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui, a si mesmo se negue, significa que você agora tem um Senhor. E agora você não vive mais para os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos. Se você quer segui-lo, agora você tem que viver para os planos, os propósitos e os projetos dele para a sua vida.
É por isso que no meio da igreja há muita gente que ainda está nela, mas ainda faz parte da multidão e não parte dos discípulos. Porque não estão a fim de abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, das suas imaginações, dos seus sonhos, para seguir a Jesus. Ainda Jesus não é a pessoa mais importante da sua vida. Ainda Jesus não é o centro da sua vida. Jesus não é a base sólida da sua vida, que eu deixo qualquer coisa nessa vida por causa dele. Que eu abro mão de qualquer coisa que ele diga que eu preciso abrir mão por causa dele. Há muita gente ainda na igreja porque Jesus, é gostoso estar na igreja, é gostoso ouvir a música cristã, é gostoso ouvir uma palavra bem pregada, bem ensinada, uma palavra bem elaborada. É gostoso ouvir isso. É bom dizer no outro dia, ouvir uma palavra boa, uma palavra abençoada. Mas contudo, não deixar essa palavra influenciar a vida para que haja uma mudança real e verdadeira em nosso viver, para que Cristo seja visto através da nossa vida, através da vida do discípulo. Por isso há muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, mas eles ainda não se tornaram discípulos do Senhor Jesus, porque eles ainda continuam no controle das suas vidas, continuam no domínio das suas vidas, continuam controlando as suas vidas. E a vida com Jesus é uma vida submetida aos planos, aos projetos e aos desígnios dele para a sua vida. E eu posso dizer para vocês, eu contei meu testemunho aqui de quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu estou com 43 anos de idade. Eu sei que não parece, mas eu estou com 43 anos de idade já. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Valeu a pena demais tudo que eu deixei por causa dele. Glória a Deus. Ele me deu uma esposa maravilhosa, que eu amo, vocês sabem disso. Amo e sou apaixonado por ela. Amo minha esposa. Me deu uma esposa maravilhosa. Me deu 3 filhas maravilhosas. Me deu uma igreja mãe que me conduziu, e um pastor, 2 pastores na vida. O meu pai, que me conduziu a Jesus, está aqui o pastor Cláudio. O meu pastor Jesus, que me conduziu ao ministério. E deu uma igreja que me serviu de modelo para eu ser um pastor e para transformá-la numa igreja missionária que investe no reino de Deus. Tudo que tem acontecido na minha vida, cada dia, cada momento, tem valido e valido muito a pena para a glória de Deus. Louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Foi um momento difícil, mas hoje é um momento glorioso. É o momento em que eu olho para trás e digo, Deus, muito obrigado, o Senhor é muito bom. Nada se compara aos planos, aos propósitos e aos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Como é bom servir ao Senhor. Há dores, há sofrimento, há angústia, há dificuldades, há momentos de extrema adversidade, há momentos em que a gente diz, olha, não vai dar para continuar, mas há a bênção do Senhor sobre a nossa vida, há o sustento do Senhor, há o fortalecimento do Senhor, há o amparo do Senhor Jesus. Eu fico vendo isso, especialmente eu gosto de olhar para a vida do apóstolo Paulo, porque Paulo foi um homem de muitas dores, muito sofrimento, muita dificuldade, e quando ele chega em Jerusalém, já para a parte final do seu ministério, parece que ele desacredita que ele vai continuar a viver. E quando ele chega ali, ele escapa da multidão por um milagre, por uma intervenção de Deus, e ele vai para a prisão. E quando ele está lá na prisão, provavelmente cabisbaixo, provavelmente pensando, meu Deus, não vai passar daqui. A palavra de Deus diz assim, que Jesus se coloca do lado dele, aleluia. E diz para ele assim, final não é aqui não. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, você vai dar testemunho lá em Roma, glória a Deus. E ele vai para Roma. E lá ele dá testemunho. E quando nós lemos a epístola aos Filipenses, aí é que eu acho maravilhoso a vida desse homem. Preso. Mas contudo, o evangelho através da sua vida não estava preso. Ele escreve aos Filipenses dizendo assim, olha, não se importem com o que está acontecendo comigo. Toda dor, todo sofrimento. Tudo que tem me acontecido tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele disse assim, por causa das minhas cadeias, a guarda pretoriana ouviu o Evangelho.
Sabe quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Através da prisão de Paulo, a guarda de elite do imperador romano ouviu o evangelho. E ele diz que não só a guarda pretoriana, mas também todos os guardas, todos os demais guardas ouviram o evangelho. E quando ele termina a epístola aos Filipenses, ele vai saudar os irmãos filipenses, dizendo assim: olha, os da casa de César vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu não sei como, mas através dessa prisão dele em Roma, o evangelho chegou dentro da casa do imperador. Ele diz assim, ó: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E olha que ele já tinha pensado que a vida dele já tinha ido embora, tinha acabado. Ainda deu para fazer tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Deu para promover essa influência todinha. Mas qual foi a vida dele? O que Paulo chegou ao ponto de dizer? Exatamente o segundo ponto que Jesus diz aqui: tome a sua cruz e siga-me. O que Paulo disse? Pela cruz de Cristo, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. E quando ele está falando de mundo, ele está falando do mundo como esquema, como sistema organizado, administrado por Satanás. Ele está dizendo assim, que esse mundo como esquema, ao qual ele também fala aos romanos, para transformar-nos pela renovação da nossa mente, e não nos deixar influenciar, é esse esquema que ele está falando. Ele está falando, esse esquema do mundo, eu estou morto para ele. Significa o quê? Paulo não busca mais reconhecimento. Paulo não busca mais a sua satisfação pessoal. Paulo não busca mais o seu prazer nas coisas. Mas Paulo vive agora absolutamente para a glória de Deus. Ele é discípulo autêntico do Senhor Jesus. Ele morreu para o mundo e agora vive absolutamente para Deus. Tomou a sua cruz. E cada um de nós, quando cremos no Evangelho, somos chamados à mesma atitude, a tomar a nossa cruz. E aí sim, seguir Jesus verdadeiramente. Não é possível seguir Jesus verdadeiramente enquanto nós não negamos a nós mesmos e não tomamos a nossa cruz para segui-lo pelo caminho. Enquanto nós não tomamos a nossa cruz, que é um instrumento da nossa própria crucificação. Enquanto não fazemos isso, não estamos absolutamente prontos para seguir a Jesus. A terceira coisa é seguir Jesus. A primeira é negar a si mesmo. A segunda é tomar a cruz. E a terceira é começar a jornada. É caminhar. É segui-lo. É viver com Ele para a glória dEle. E aí, o Senhor Jesus leva as pessoas a pensarem. Eu imagino que a multidão aqui reflete muito. Ele disse assim, olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Quando nós vimos essa expressão, do verbo sossô, no grego, de salvar, há duas coisas possíveis aqui nessa interpretação. Salvar a vida. Há uma salvação aqui no sentido eterno, da salvação eterna, da libertação eterna do pecado e a vida eterna com Deus. Mas há também uma salvação, como por exemplo, quando os discípulos estavam atemorizados, quando Jesus estava dormindo no barco, e veio uma tempestade e começou a bater com ímpeto, contra aquela embarcação, e eles chegam até Jesus e dizem assim, Jesus, salva-nos, perecemos. Há esse sentido de salvar a vida também, de uma circunstância, ou no momento, ou de algum perigo, de alguma coisa que possa vir sobre a nossa vida. E eu olho para esse texto e eu acabo enxergando tanto um quanto o outro. Porque mesmo sendo crentes, nós podemos perder a nossa vida. E o que eu quero dizer? Eu não creio que o crente possa perder a sua salvação. Eu absolutamente não creio nisso. Vocês sabem disso, qual é a minha teologia. Mas eu creio que o crente pode perder a sua utilidade como discípulo do Senhor Jesus. Ele pode viver uma vida toda sem ser útil à causa do reino de Deus. Ele pode viver uma vida, embora crente, embora salvo, ele pode perder a sua vida como instrumento para a glória de Deus.
Ele pode perder a sua vida e no dia que ele se encontrar com Jesus, infelizmente, ele vai estar de mãos vazias. Porque naquele dia em que os santos se reunirão diante do Senhor, cada um vai apresentar os seus feitos, as suas obras, e será recompensado inclusive por isso. Receberá galardão. Agora, essa é a minha visão, o pastor Santo está falando com vocês, eu vejo assim. Eu não vejo que galardão é uma coisa para mim. Eu não vejo que galardão é uma coisa que eu vou receber para mim mesmo. Por quê? Veja bem, salvo eternamente, vou estar com Cristo eternamente, vou viver em plena comunhão com o Deus Trino. O que mais eu preciso? Essas recompensas, esses galardões, a maneira como eu os vejo, não são nada além do que coisas que eu vou ter na mão, alguma coisa que Jesus vai me dar, para que quando Ele for glorificado, no meio de todos os seus que estarão reunidos ali, no meio, juntamente com Deus, o Pai, o Espírito Santo e todos os anjos, a gente pegar aquilo que nós recebemos da mão dEle e depositar aos pés dEle, dizendo assim, é ao Senhor, é para o Senhor, foi por causa do Senhor, é pela glória do Senhor, é pelos feitos do Senhor. Isso, na verdade, é o que eu tenho para te oferecer aqui, porque tudo que eu fiz, eu não fiz por mim mesmo, eu fiz por causa da glória do Senhor, do poder do Senhor, da ação do Senhor, por meio do Espírito Santo. Tudo é para a glória dEle. Agora, pode-se viver uma vida toda crendo em Jesus e perder essa vida, e não ser útil nessa vida, e não se tornar instrumento nessa vida. Por quê? E por quê? Porque não se nega e não toma a sua cruz. Jesus está dizendo, olha, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o homem ter tudo, possuir tudo, satisfazer-se com tudo nesse mundo, mas no final da vida, ele perceber que a sua vida foi vivida de forma errada, e chegar no final da vida e não ter o que celebrar. Penso muito nisso, porque se Deus dá longevidade a nós, significa que nós temos que projetar a nossa vida para a velhice também, e se Deus nos der a graça de chegar à velhice, nós temos que ter o que celebrar. Agora, quem não vive para a glória de Deus, e eu vi isso na vida de uma pessoa que eu conheci trabalhando com ela, e que quando ele deveria estar celebrando a sua vida, ele voltou a trabalhar com quase 90 anos de idade. Imagina o homem ter que correr atrás de administrar uma empresa com 85 anos de idade, ter que viver a lida da vida empresarial todinha de novo. Por quê? Porque viveu uma vida toda de irresponsabilidade com aquilo que era dele. Não foi responsável administrando aquilo que era dele. Aí aos 85 anos de idade resolveu tomar a frente do negócio. Só que aí ele já não tinha mais gás para fazer a coisa. Aí já não é hora mais de trabalhar, né? Aí é hora de celebrar. Quando você está com 85 anos de idade, não é hora de você estar correndo atrás, é hora de você celebrar o que você fez durante a vida. Perdeu a vida. Achou que estava ganhando a vida, vivendo a vida irresponsavelmente. É o que muitos vão chegar no fim da sua vida e perceber. E o pior de tudo, quando se encontrarem com o Senhor Jesus, vão perceber que não conseguiram negar a si mesmos. Não conseguiram abrir mão dessa vida fútil e sem sentido, ignorante, pobre, vazia, para desfrutar das belezas da eternidade, da glória do céu, daquilo que realmente vale a pena, que é aquilo que é feito para a glória do Senhor Jesus. Veja bem, olha o que o último versículo diz. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, o Senhor Jesus aqui define a geração que nós vivemos nela, não é só a dele não. Qualquer geração que nós vivemos sobre a face da terra é caracterizada pelas mesmas coisas. Geração adúltera e pecadora. Mas qualquer que no meio dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar do Senhor das suas palavras, o Senhor também se envergonhará dele quando vier na glória
de seu Pai com os santos anjos. Qualquer que se envergonhar dele. Quem Jesus é para nós? O motivo do nosso orgulho, o motivo da nossa vergonha. Será que Jesus me faz entrar nos lugares com o peito aberto e dizer eu pertenço a Ele? Ou faz me ocultar e me esconder e dizer, você é crente? O meu pai já experimentou isso muitas vezes na vida. Eu sou aquela coisa iludida, pervertida. Será que é um orgulho para nós inflar o peito e dizer, eu pertenço ao Cordeiro de Deus, eu pertenço àquele que vive e reina para todo sempre, eu sou do Senhor Jesus? Será que é um prazer para mim poder escrever na testa e dizer santidade ao Senhor, vida para a glória do Senhor, eu pertenço ao Senhor Jesus, Ele é meu e eu sou dele, sou discípulo dele, vivo para a sua glória, vivo para fazer a sua vontade? Ou ainda nos ocultar e nos esconder, ainda amando essa geração adúltera e pecadora na qual nós vivemos nela? Meus amados, se nós formos inteligentes o suficiente, é só você fazer uma análise da vida que é vivida nesse mundo e da vida que é vivida para a glória de Deus. No dia em que a Amy Winehouse morreu, no mesmo dia em que ela morreu John Stott, o grande pregador galês, que pregava na capela de Westminster, em Londres. Morreu no mesmo dia que a Amy Winehouse morreu. Qual foi a contribuição que ela deixou? Qual foi a vida que ela viveu? Qual foi o triste fim dela? Qual foi o final da vida de John Stott? Eu tenho os livros do John Stott em casa. Eu tenho um que especialmente eu li, e ele diz, por que sou cristão? Um homem que vive numa metrópole, Londres, no mundo globalizado, no mundo secularizado, numa metrópole como aquela, que era estudioso, que era universitário, não cria em Deus, era ateu. Ele diz no seu livro, por que eu sou cristão? Que maravilha, que prazer para a alma. Olha, eu tenho muitos livros, muitos comentários em casa, mas eu gosto muito de ler o John Stott. A contribuição que ele deixou para a nossa vida vai continuar falando por muitos anos. Se eu não falasse para você nessa noite da Amy Winehouse, você nem se lembraria dela. Alguns nem sabem quem ela foi. Mas o John Stott, no momento difícil da sua vida, se você pegar um comentário dele ou ler alguns livros que ele escreveu, você vai ver que contribuição que ele deixou para a vida. É só você analisar a vida das pessoas nesse mundo. Olha o fim delas, olha a contribuição que elas deixam. E olha a vida desses homens aqui, que andaram com Deus e que serviram a Deus. Qual a contribuição que eles deixaram para a nossa vida? Depois de mortos, ainda falam, por causa da vida que eles viveram para a glória de Deus. Eu queria convidar você a pensar a sua vida nessa noite. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele diz, se alguém quer vir, após mim. Se você quer ser discípulo de Jesus, está diante de você. A palavra que você ouviu hoje está diante da sua vida. É uma decisão absolutamente pessoal. E ninguém vai te obrigar a ela. A igreja não pode te obrigar a ela. Homem nenhum pode te obrigar a ela. Somente você mesmo pode se obrigar a ela. Está absolutamente na sua mão. Ser discípulo de Jesus ou não. Ser discípulo de Jesus ou permanecer simplesmente no meio da multidão. Vamos orar ao Senhor nessa noite.
Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos ao Teu nome, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de toda graça, de toda bondade, de todo favor, de toda misericórdia, Deus da nossa salvação, Deus da nossa vida, Deus desse chamado glorioso para o discipulado, Deus que nos chama e nos provê todas as condições necessárias para servi-lo. A Ti nós exaltamos nessa noite, pensamos a nossa vida diante do Senhor. E suplicamos que o Senhor, nessa noite, para a Tua glória, quebrante o nosso coração diante da Tua presença. Que não haja nenhum endurecimento da nossa parte diante do Senhor, mas, acima de tudo, quebrantamento diante da Tua presença. Disposição para viver a vida para o Senhor e para a Tua glória. Senhor, perdoa-nos diante da Tua presença pela nossa omissão. Perdoa-nos, Senhor, diante da Tua presença pela fraqueza, Senhor, da nossa vida, da nossa alma. Mas, Deus, fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos para que a nossa vida não seja, no final, identificada como uma vida vivida só para nós mesmos, só para os nossos planos, só para os nossos projetos, só para aquilo que nos faz bem e aquilo que nos agrada. Senhor, não permita de forma alguma isso aconteça com a nossa vida. Mas que a nossa vida seja vivida na Tua presença para a Tua glória. A nossa vida seja vivida na Tua presença para servir ao Senhor, para andar diante da Tua presença, para andar com o Senhor, que é exatamente aquilo que o Senhor nos declarou, que o Senhor requer de nós, homens, pessoas que caminham com o Senhor, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor, que é o nosso Deus. Senhor, que haja essa disposição de alma em nós, de romper com tudo aquilo que Te desagrada, de romper com tudo aquilo que é espúrio, com tudo aquilo que é ilícito, com tudo aquilo que não Te engrandece, com tudo aquilo que não Te glorifica, com tudo aquilo que é pecado aos Teus olhos, que está errado aos Teus olhos, e viver uma vida de integridade, mesmo como pessoas limitadas, mesmo sendo falhos, pecadores, mas, Senhor, dá-nos a graça de que aquilo que diante dos nossos olhos for identificado como pecado, como impuro, que nós possamos, ó Pai, arrancar da nossa vida para a Tua glória, a fim de viver a vida na Tua presença para o Senhor, para o Teu serviço. Ser propício à nossa vida, quebranta o nosso coração diante do Senhor, dá-nos a graça, cada um de nós que aqui estamos, Senhor, de perceber o quanto vale a pena servir ao Senhor, seguir ao Senhor, andar na presença do Senhor e viver diante do Senhor para a Tua glória. Ser propício, ó Deus, nós Te adoramos, nós Te bendizemos como igreja nessa noite diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de dar os nossos avisos aqui, já foi me colocado um aqui para eu não esquecer, né? Eu quero só fazer algumas apresentações aqui nessa noite, né? Eu tenho aqui hoje, e agradeço a Deus por isso, né? Essa iniciativa do meu cunhado Severo, uma boa parte da família que convidou a família para estar aqui hoje, né? A minha família por intermédio da minha esposa, né? A família dela primeiro e a minha também. Mas o Severo está aqui com a sua esposa, com seus filhos, está aqui o Paulo, aqui o Thales, a Juliana, está aqui o Thales, João Paulo, Thales, meu cunhado, também lá atrás, aqui o Fábio, a Tereza. Então a família veio em peso para cá, a Camila, Luiz Henrique, né, os filhos, estão aqui. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite, por favor. Encher a nossa igreja nessa noite, né, graças a Deus. A Vicky também está aqui, chegou aí no meio, coisa boa. Eu tenho também ali, a Ana Clara trouxe o namorado hoje, né? Como é que é o nome dele? Como é que é? O Breno, por favor, se coloque de pé, sem querer constrangê-lo. Meu primo Ricardo está aqui mais uma vez, né? Quero contar o Ricardo como daqui, não como visitante daqui, né? Amém? Glória a Deus. Mas ele está aqui, glória a Deus por isso. Vamos saudá-los nessa noite. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Podem se assentar, muito obrigado. Bênção recebê-los. Uma bênção, viu? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero divulgar aqui a nossa conferência missionária. Está aqui o nosso cartaz, né? Nós vamos ter a nossa 11ª conferência missionária esse ano aqui, amém? Esse cartaz ficou muito bacana. Nosso irmão Márcio ali desenvolveu o primeiro cartaz missionário da sua vida, né? Glória a Deus. Então, está aqui, e nós vamos ter como preletores aqui o pastor Carlos Queiroz, que vai estar aqui falando conosco, falando para nós na sexta e no sábado. O pastor Jesus, né? Graças a Deus, meu pastor, vai estar aqui no domingo à noite. E no domingo pela manhã, nós vamos ouvir o testemunho do Massi, que é o irmão que veio lá do Paquistão, né? E tem um testemunho, já deu testemunho lá na Batista Central. E ele vai dar o seu testemunho aqui no domingo pela manhã. Tem um testemunho muito forte, muito impactante. Então, irmãos, vamos preparando aí para a nossa conferência missionária. Eu peço aos irmãos que estejam orando, dias 13, 14 e 15 de novembro. Por favor, os irmãos não acertem nada para essa data, nada, não agendem nada para essa data. Essa data é a data da nossa conferência missionária e eu faço questão da presença de todos, né? Estão faltando alguns irmãos da igreja hoje, mas faço questão da presença de todos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mais algum aviso? Não saia apressadamente, porque as crianças querem bondosamente servir pipoca para os irmãos no final, né? O culto hoje, parte dele foi bastante infantil e abençoador para a nossa vida. Amanhã às 19h30 aqui na igreja tem culto de oração das mulheres para a igreja, viu? Não é oração só das mulheres. As mulheres conduzem, os irmãos que quiserem vir, alguns já têm vindo aí para oração, venham, por favor. Amém? Graça e paz, amém, irmãos? Nossa igreja é bonita, mas hoje já está maravilhosa, né? Família bonita que está aqui conosco, não? Por isso, você já viu, né? Minha nora ali, né? É o xodózinho meu, olha que mulher. Amém. Amados, nós estamos perto da conferência missionária. E a igreja aqui sabe qual é a nossa oferta, irmãos? Ela é o quê? Isso quem sabe o que é exponencial? Então vou dar um exemplo para vocês. Estava lá, Jesus estava assim, ficou lá num lugar lá no templo, assim, ó, olhando e observando. Quem pensa que Deus, a oferta faz parte do culto a Deus, sabia disso? E Jesus ficou bem perto do gasofilácio, assim, no lugar que ele via. Aí chegou os camaradas e deitavam a oferta lá, jogava e tal. Aí veio uma viúva e colocou umas moedinhas. Jesus falou para os seus discípulos: essa viúva, olha o que é a oferta exponencial. Essa viúva deu mais do que todo mundo. Os discípulos: como? Ela está dando um tanto de oferta? Ela deu 2 moedas que até de pequeno valor. Falou: não, porque todos esses estavam dando o que lhe sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Ela deu todo o seu sustento. Essa é a oferta exponencial. Eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, lá de Belo Horizonte. Ele disse: olha, irmão, a sua oferta tem que ser exponencial. O pastor Santo falou aqui sobre a questão da nossa vida com Cristo, e foi muito proveitosa a pregação, mas eu quero só dizer para você o seguinte: tem muitas pessoas que entendem errado, pensam que nós achamos que a pessoa não pode prosperar na vida. Pode, Deus faz isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que quando nós, não fazendo barganha com Deus, mas ofertando de uma maneira liberal, que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo está proposto no seu coração,
não por necessidade, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E esses que assim procedem, Deus aumenta a sua sementeira para que ele possa contribuir. Amém? E eu sou uma prova disso. Deus tem feito isso na minha vida. Eu fiz uma... O irmão aqui sabe, eu fiz um compromisso com Deus aqui. Na outra, eu cheguei lá em casa e falei para minha esposa, falei, mulher, será que eu não extrapolei, não? Será que eu não extrapolei, não? Ela falou, não, se você faz assim e tal, Deus vai abençoar. E Deus abençoou mesmo. Deus abençoou mesmo. Porque Deus, quando nós colocamos o seu reino em primeiro lugar, quando nós colocamos a sua obra em primeiro lugar, como a viúva pobre, você sabe o que a viúva pobre estava vendo? O que Jesus viu nela? E é interessante que Jesus não disse assim, coitadinha, né? Coitadinha, deu tudo que tinha. Falou não. Jesus falou não, irmãos. Coitadinha, ela deu tudo que tinha. Falou não. Sabe por quê? Porque Jesus viu que ela estava colocando o princípio da palavra de Deus na sua vida. Ela estava depositando toda a sua confiança em Deus, que é Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Ela estava dando todo o seu sustento, mas ela não estava esperando que Deus ia lhe dar algo em troca, não. Ela sabia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Por isso é que Jesus não se apiedou dela porque ela deu tudo que tinha, não. Porque ela estava colocando um princípio da palavra de Deus na sua vida. Confiança em Deus. Confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós podemos abrir o nosso bolso. Eu sempre digo uma coisa, tinha um pastor que é meu pastor, ele sempre falou, rapaz, você só converte a hora que você mata a cascavel que está dentro do seu bolso. Enquanto você não matar essa cascavel que está aí, você não enfia a mão nele de jeito nenhum. Amém? Amém, amados? Amém. Esse amém foi fraco. Amém, irmãos? Amém. Agora eu sei que vocês vão contribuir. Amém. Glória a Deus. É uma causa justa, né? Não é, irmão Luciano? Não é uma causa justa? Eu sempre falei para o irmão Luciano lá, falei, irmão Luciano, eu via passar aqui nesse negócio, quando o irmão Edson vinha, passava aqueles negócios, eu via aquelas crianças, o abutre lá, esperando ela morrer, para comê-la, para pegar o resto dos mortais dela e destroçar tudo. E eu ficava ali no banco, eu chorava, rapaz, derramava lágrimas assim e tal. Aí o Senhor Jesus disse, ó, Cláudio, meu filho, lágrimas eu sei que você tem sentimentos, mas lágrimas, meu filho, não enche barriga de ninguém não. Enfia a mão no seu bolsinho que vai sair alguma coisa para isso lá. Amém? Então vamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa semana. E eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso Deus é poderoso para abençoar, para guardar e para livrar a vida dos nossos amados. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nós glorificamos, exaltamos e magnificamos o Teu santo, bendito, glorioso, eterno e maravilhoso nome. E é no nome precioso, amado e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso irmão Diga, a irmã Alice, Senhor amado. Colocamos a Keren diante do Senhor. Colocamos a irmã Ita diante do Senhor. Colocamos a irmã Márcia diante do Senhor. E te pedimos nesta hora, ó Deus, repreenda toda a força, todo o poder da enfermidade que tem atacado, Senhor, esses corpos físicos, Senhor, tirando, Senhor, a paz e muitas vezes a tranquilidade dos teus filhos. Mas no nome de Jesus, pelo poder das tuas chagas, nós repreendemos, anulamos e desfazemos todo o poder da enfermidade e declaramos a bênção, a cura e a vitória sobre a vida dos nossos amados e queridos irmãos. Ó Pai querido, nesta hora também nós queremos colocar diante de Ti o nosso lar, a nossa família, e te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre o nosso lar. Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, ó Senhor, para que haja paz,
para que haja, Senhor amado, ó Senhor, amor conjugal, entendimento conjugal, para que haja, Senhor, entendimento entre pais e filhos, para que o nosso lar seja uma bênção, seja, Senhor amado, um complemento da tua igreja. No nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias. Pai querido, nesta hora também nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa semana que se inicia amanhã. Deus, nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, para que aonde eles colocarem a planta dos seus pés e as suas mãos, haja bênção e prosperidade, para que todos saibam que tu és o Deus da nossa vida, que tu és o Deus que tem nos abençoado, ó Pai. Ó Pai querido, e neste momento nós estamos retornando, Senhor, ao nosso lar. Que esta mesma paz, que esta mesma alegria, que esse mesmo gozo espiritual que reinou em nossas vidas nesse culto de adoração e glorificação ao teu nome, esteja presente na nossa vida, Senhor, quando nós adentrarmos as portas do nosso lar. Pai querido, por isso neste momento nós repreendemos toda ação do homem violento e sanguinário, todo espírito de acidente, de incidentes, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, para que os teus filhos voltem em paz para o seu lar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amado? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz em Cristo Jesus.